Boa tarde. Começa agora o Cabeça de Área para refletir sobre uma atividade que ao longo do tempo agrega valores na musculação, na força e resistência, destacando-se no mercado esportivo. O programa, que não se limita aos resultados, entra na competição que acontece através do volume corporal, simetria, proporção e definição muscular, em busca da performance do fisiculturismo, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação, Carmelo de Castro, que vem partilhar momentos de sua experiência esportiva. A década de 1980 foi marcada pelo fisiculturismo em Pernambuco. Confira na matéria de Tatiana Teles. O fisiculturismo é o esporte que utiliza a musculação para proporcionar a boa formação muscular e a satisfação de um corpo bem definido. Falar de fisiculturismo no país é lembrar do pernambucano Carmelo de Castro, lenda viva do esporte e ganhador de vários títulos nacionais e internacionais. Carmelo iniciou a prática da competição do fisiculturismo aos 18 anos de idade, quando foi eleito Apolo da Praia. Em 1968, tornou-se o Mister Pernambucano e 10 anos mais tarde foi eleito Mister Fisiculturismo do Brasil. Além disso, é um dos fundadores da Federação Pernambucana e da Confederação Brasileira de Musculação e o único a participar de 43 campeonatos brasileiros e 59 campeonatos pernambucanos. Hoje, serve de inspiração para muitos atletas. Pois bem, o Cabeça de Área é só fisiculturismo hoje. Boa tarde, Carmelo. Boa tarde, professor Edilson. Carmelo, nós vimos na matéria aí um pouco do que foi feito, o que você fez por Pernambuco e pelo Brasil, participando de várias competições, um dos fundadores da Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação. Eu gostaria que você começasse falando um pouco como é que está a federação hoje, para daí a gente fazer aquela digressão e você falar um pouco da história de vida na musculação, no fisiculturismo em Pernambuco. Pois não, professor. Olha, foi realizado agora, no final agora do mês passado, o 40º Campeonato Brasileiro de Musculação, e Pernambuco sagrou-se campeão brasileiro e campeão overall, que foi o atleta Mário Ribeiro. Conquistamos para Pernambuco já 32 títulos de campeões brasileiros e, infelizmente, no momento, professor, não temos ajuda do governo estadual, nem Secretaria de Esporte, nem de nada. Então, todas as vezes que Pernambuco sagra-se campeão em qualquer estado do Brasil, nesses 43 campeonatos, nós ostentamos a bandeira de Pernambuco no palco. O nosso atleta Mário Ribeiro vai viajar agora de 12 a 18 de novembro, agora próximo vindouro, para a Hungria, disputado o Campeonato Mundial de Musculação. E qual a colaboração da Secretaria Estadual e também a Secretaria Municipal de Olha, Esporte infelizmente para não a estamos viagem do recebendo atleta? ajuda, eles sempre encontram erro em prestações de contas anteriores que viabiliza completamente a gente entrar com a solicitação pedindo novos recursos, e o que é lamentável. Então, Pernambuco, nas competições de musculação, se tornou uma coisa impressionante no Brasil. São 32 títulos conquistados para o nosso estado, elevando assim bem alto o nome de Pernambuco no cenário desportivo brasileiro. E você vem já há muito tempo. Quantas competições nacionais e Olha, internacionais veja você só, já participou? professor, meu primeiro campeonato foi em 1958. Esse campeonato foi dirigido por Otávio Dornelas Catanho, que era aquele Pôncio Pilatos da Nova Jerusalém. Muitas pessoas pensam que Carmelo é o primeiro elo da corrente. Não, temos que fazer justiça e prevalecer a história. A primeira academia de musculação feita aqui em Recife foi em 1947, pelo Dr. Fernando Vilar Simões Barbosa, o João Leal Filho, o Otávio Dornelas Catanho e o Nivaldo Ficher. Isso em 47 foi na Rua do Hospício, foi para a Rua da Concórdia, depois foi para a Rua da Palma e depois foi para a Rua da Roda. E depois o ginásio Força Saúde mudou-se para o edifício Tabira. Então, Pedro Paulo
continuou com o ginásio Força Saúde e o TIBI, o Dornelas Otávio Capitão, montou a sua academia em 1952, na Rua da Matriz. Então eram 3 academias. Eram 3 academias. Com a sua minha foi montada em 1954, não era Academia Carmelo de Castro, era ginásio Hércules do Cordeiro. Então, quando eu fui servir a Brigada de Paraquedista, em 1959, então, aliás, 58, eu arrendei minha academia para um aluno meu e mataram ele, eu perdi tudo. Quando eu retornei da Brigada, em 65, novamente eu reabri a minha academia, que ficou 45 anos na Rua da Aurora. Agora, Carmelo, a gente lembra muito, eu acho que a Rua da Aurora foi um marco. Foi um marco, né? Porque todos passavam por lá, eu lembro. O centro da cidade, eu era criança, passava por lá ali, e via, né, a placa, né? Enfim, a gente imaginava, porque nós víamos muito televisão, né? Você na televisão, você em várias emissoras aqui de Pernambuco. Né? Quando passávamos ali na frente, tínhamos a ideia de que vocês estavam se expondo do ponto de vista do fisiculturismo, também competindo ali, né? A imagem de criança. E aí depois a academia de lá, da Rua da Aurora, também acabou. Não, a academia não acabou. Nós nos mudamos para o bairro do Cordeiro. Ah, vocês voltaram para o Cordeiro. Porque no Cordeiro lá é próprio, não tem problema de estacionamento, engarrafamento, compreendeu? Então, o importante é que Pernambuco, vamos realizar para o ano, professor, os 60 campeonatos pernambucanos de musculação. É o estado mais antigo do Brasil a realizar campeonatos desta modalidade, é Pernambuco. Agora, você não era só fisiculturista, nem paraquedista, você também era ator, participou de algumas Não, eu trabalhei no teatrais. Canal 2, eu fazia as aventuras do Capitão Tanger, me lembrando do Flash Gordon, aqueles foguetes, compreendeu? Trabalhei a Princesa dos Gilágios também, na extinta TV Tupi, o Capitão Tanger, não, Capitão Flama, Capitão Tanger foi no Canal 2. E na época era um sucesso, porque não tinha os enlatados do sul do país, tudo era ao vivo, compreendeu? E inclusive contracenar com criança não era fácil, né? Porque eles esqueciam o texto e eu tinha que improvisar. Falar em improviso, a gente não improvisou, é claro, mas nós pegamos umas imagens de você como correspondente de uma revista, algumas matérias de jornais e revistas também, vamos soltar as imagens, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que vamos apresentar. A revista Mister Vigor, essa revista aqui? Esta, era de circulação nacional. E criaram um quadro lá, Cartas Carmelo de Castro Responde. Que é esse quadro aí. Esse quadro aí. Então vinha a carta de... Aí a minha participação no Fantástico, na praia de Ipanema. Inclusive, eu acredito que fui traído pelo destino aí nesse programa do Fantástico. E depois eu vou explicar por quê. Aí foi quando eu me mudei da Rua da Aurora. Aí perguntei, por onde anda Carmelo de Castro? Porque o boato é que eu tinha morrido. 45 anos a academia na Rua da Aurora. De repente a academia, a placa saiu, o Carmelo morreu. Você conta essa parte de Carmelo morreu, mas antes você fala sobre o Fantástico. O que é que Não, aconteceu? O Fantástico é o seguinte, a sua aparição no Fantástico. Eu, na qualidade de campeão brasileiro, eu fui para o Rio de Janeiro, minha irmã mora lá, e eu consegui minha participação no Fantástico com o doutor Paulo César, que era o diretor da Globo, e tinha sido diretor da Globo aqui de Recife, porque eu realizei o Mister Brasil 76 aqui no Geraldão, com o apoio integral do Geraldão e da Rede Globo, que fazia chamadas, compreendeu? Então, ele conseguiu a minha participação no Fantástico, a televisão foi no apartamento da minha irmã em Ipanema, me levaram 10 perguntas para eu responder, não me mostraram as perguntas, e quando eu terminei, eles disseram, Carmelo, você está de parabéns. Você deu uma aula aqui de musculação, porque a gente tem entrevistado halterofilista que não colocamos nem no ar, porque fala só baboseira. Mas aí eu fui traído pelo destino. Exatamente no domingo, o Papa morreu. Aí saíram cortando tudo do Fantástico, a minha entrevista foi cortada. Quer dizer, o Papa me sacaneou, né? Porque podia esperar para morrer na segunda-feira, mas morreu exatamente no domingo, ficou só a imagem, não ficou a minha entrevista. Isso marcou muito a minha vida. Mas, só uma correção também, nós falamos da década de 80, e você disse que desde 70, quer dizer, 50, eu fui disputar o primeiro campeonato brasileiro em 69, que não havia campeonato brasileiro. Eu tinha sido, naquele ano, Mister Recife, Mister Pernambuco, Mister Polo de Praia, e resolvi dar uma parada. Eu queria passar 3 meses sem ver peso na minha frente. Aí chegou o telegrama de São Paulo chamando o campeão pernambucano. Olha, eu parado há 42 dias, né? A pessoa cai, perde a sua melhor forma, né? Então eu fui para São Paulo, agora os paulistanos malhando ferro, viu? Mastigando ferro, viu?
Foi categoria única, eu enfrentei o doutor Paulo Afonso com 2 metros de altura, 50 de braço, enfrentei o Braz Antônio, todos se preparando, e eu ainda fiquei em 3º lugar, o primeiro campeonato brasileiro. E de 69 para cá, até hoje, Carmelo é o único dirigente do Brasil a participar de todos eles. E nesses anos todinhos foi quando Carmelo, depois de ter sido campeão nacional em Rio Claro, São Paulo, campeão brasileiro em Fortaleza, então comecei a fabricar campeões. Agora, Carmelo, uma curiosidade. Eu era criança e via você praticamente todos os dias nas emissoras aqui de Pernambuco. Conta um pouco a relação que você sempre teve com a mídia, porque você sempre esteve naquela época, professor, evidência. O nosso esporte era muito discriminado. Sempre que eu chegava à rádio, jornal, televisão, sempre vinha aquelas perguntas. Carmelo, você toma anabolizante? Eu digo, olha, eu fui campeão pernambucano em 68 e campeão brasileiro em 78. Já respondi a sua pergunta. Foram 10 anos para ser campeão brasileiro. E anabolizante, eu na qualidade de presidente da federação, participei no ano de 2000 em São Paulo do primeiro Congresso Internacional Antidoping. Eu batalho contra o anabolizante, porque os efeitos colaterais não compensam. É esporte amador, quer dizer, amor ao esporte. Então a pessoa procura as academias como uma fonte de saúde, não de perder a saúde, como eu já fui obrigado a sepultar muitos amigos meus que tomaram anabolizante e tiveram um fim trágico. Agora, várias perguntas certamente você já deve ter escutado. Vou reproduzir um pouco aqui do que eu já li sobre a sua participação em programa de TV. Na perspectiva de que quem faz fisiculturismo ou então musculação, então tem impotência, não desenvolve, inclusive, o tamanho do pênis, enfim. Isso é verdade, olha, é falso? Essas perguntas eram muito na década de 50, 60, que na época era halterofilismo, não era musculação. Porque halterofilismo é um prefixo grego que quer dizer amigo dos pesos. E dividia nos levantamentos olímpicos, nos exercícios básicos e na parte da cultura física de competição e que o povo batizou carinhosamente de musculação. Mas sempre vinha a pergunta, olha, uma pessoa normal tem um fluxo sanguíneo de 4 a 6 litros de sangue por minuto. O fisicultor tem um fluxo sanguíneo de 30 litros de sangue por minuto. Então é lógico e óbvio que vai melhorar a sua potência, porque o pênis fica ereto justamente pelo bombeio do sangue. Pois bem, você também participou de várias questões aí, envolvidas de brigas, pelo menos é o que chegou aqui à nossa produção. Me conta rapidamente assim, algumas das confusões que envolveram o teu nome. Na época eu estava muito na mídia, né? Participei do Chacrinha 2 vezes, Flávio Cavalcante 2 vezes, Raul Gil 2 vezes, participei do Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas e do Fantástico. A gente fica muito conhecido, né? Então cria uma lenda, cria um mito. Eu levava uma surra toda semana. Eu vi Carmelo, tinha uma gafieira chamada Mão de Vaca, ali na frente da exposição de animais, e tinha um cara magrinho, um morenaço, um pedaço de corpo, um bumbum grande chamando a atenção. Aí Carmelo viu o cara magro, o esqueleto foi tirar a morena para dançar, o cara era professor de Kung Fu. Carmelo apanhou de ficar mole. Lenda, eu nunca fui de gafieira na minha vida, nunca na minha vida. E o cara conta, eu vi, eu estava lá. Agora, tem um lado positivo também. Essa história, que ali na Guararapes, o trânsito estava engarrafado e Carmelo pegava a moto, botava a moto aqui. A lambreta. A lambreta. Essa aí é a lenda positiva. Olha, você levantar uma barra é uma coisa, levantar uma lambreta não tem cabimento se ele botar uma lambreta aqui, não tem cabimento. Pois compreendeu? Bem. Compreendi. Para compreender um pouco mais o nosso programa, curta a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. E acesse a nossa página, o nosso blog, www.cabeçadearea.blogspot.com. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje é o fisiculturismo.
Para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação, Carmelo de Castro. A Tatiana Teles acompanhou momentos do treino na Academia Carmelo de Castro. Vamos conferir. Com mais de 50 anos na área do fisiculturismo, Carmelo de Castro faz parte da história da musculação no Brasil. Aos 73 anos, Carmelo de Castro continua malhando, esbanjando saúde e treinando vários atletas aqui na sua academia no bairro do Cordeiro. André Vinícius tem 21 anos e já participou de alguns campeonatos de fisiculturismo. Há mais de 2 anos, ele vem treinando com o professor. O professor Carmelo para mim é uma honra, porque ele é uma pessoa que tem muita experiência nesse ramo de academia, de treinos, de musculação. E para mim a importância de treinar com ele seria que ele vai ter mais o que me passar em relação a algumas outras academias. Outros atletas também se inspiram na experiência de Carmelo. Ele é um ícone, né? Em Pernambuco e no Brasil, né? É um profissional muito capacitado e que desde a primeira vez que eu cheguei aqui ele ensinou que para a gente malhar e para a gente conseguir qualquer coisa na vida, não só na musculação, a gente tem que ter força, persistência e perseverança. Mas se engana quem pensa que apenas os homens estão inseridos na prática da musculação. Lourdinha de Castro, esposa de Carmelo, é professora da área e tem um marido como referência. O que me levou à musculação, me fez apaixonar pela musculação, foi o meu marido. Eu o conheci lá no Rio de Janeiro, ele foi disputar e eu o conheci no banco onde trabalhava. E me apaixonei pela musculação. Meu marido é um exemplo. Preparou vários campeões, foi campeão e até hoje malha, entendeu? É um exemplo, é o ícone da musculação, é um referencial de experiência e eu sigo a meta dele. Pois bem, nós vimos de fato, parabéns Carmelo, 73 anos, é um exemplo de vida. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da participação dos idosos ou da boa idade na musculação. Como é muito complicado, na tua academia tem muita gente praticando? Tem pessoas de 70 anos, tem pessoas de 76 anos, compreendeu? Há alguns anos atrás saiu uma matéria na revista Veja, cientistas chegaram à conclusão que a melhor ginástica que existe é a musculação para os idosos. Olha, chegaram à conclusão agora, eu venho dizendo isso há mais de 50 anos. A nossa juventude é isso aqui, até os 25 anos. Chegou aos 25, começa a decair. Então, há um ditado popular que diz, a vida começa aos 40. E tem uma certa razão de ser. O cidadão passa 40 anos plantando. Quando ele vai começar a colher o que plantou, lá vem trombose, derrame, infarto, pressão alta, diabetes. Não vai curtir a luta, a batalha desses anos todos. Então é aí onde entra a musculação. Qualquer tipo de ginástica é benéfico para a saúde. Mas a musculação aumenta a força, aumenta a resistência, aumenta a massa muscular, normaliza a pressão. Então, tem um exemplo lá de São Paulo, Dona Maria Oma, que começou a fazer musculação com 82 anos. Ela vivia caindo, ia para o vaso sanitário, pedia socorro, não conseguia se levantar. E quando sai a matéria com ela na revista, ela já está com 92 anos. Então, a pessoa vai perdendo massa muscular, vai perdendo força. E todos os esportes são ótimos, mas a musculação tem essa vantagem. Uma pessoa idosa vai aumentar 30% a sua massa muscular, isso depois dos 80, e em 200% a sua força. Então, é um sinal de longevidade. A gente nasce para quê? Nasce para morrer. Então, a musculação é um antídoto contra a morte e ter uma velhice saudável. Agora, Carmelo, você se sente o precursor, o baluarte, o defensor intransigente do fisiculturismo em Pernambuco? Aquele que iniciou, de fato, esse boom que é hoje, todas as academias têm. O Otávio Dornelas Catanho, eu tenho ele como meu guru, porque o primeiro campeonato que eu participei, o Apolo de Praia em 58, foi dirigido por ele. Ele atualmente está com 85 anos, então ele é nosso presidente de honra. Então os pioneiros aqui em Pernambuco foram, antes de mim, foi Dr. Fernando Vilar Simões Barbosa, Pedro Paulo de Oliveira, Fernando Dias, Nivaldo Fiché,
e o Otávio Dornelas Catanho. Então tem que fazer justiça. Agora, todas as vezes que eu convidava os pioneiros para ir aos campeonatos pernambucanos, para homenageá-los, o Tibê é um deles que sempre frisou. A história da musculação do Pernambuco são duas, antes de Carmelo e depois de Carmelo. Porque não é fácil, meus amigos. 43 campeonatos brasileiros de musculação e eu participar de todos eles, divulgando esse esporte que eu tanto amo e tanto admiro. Agora, como você começou a prática da musculação? Olha, eu tinha 9 anos de idade e tinha a revista chamada Força e Saúde, do Dr. Marcelo Benjamin Viveiros. E era uma revista, ele tinha um ginásio no Rio de Janeiro e fabricava peso, Força e Saúde, que vendia para todo o Brasil. E os meus vizinhos, os meus irmãos que eram mais velhos, eram o caçula, eles tinham essa equipe de peso e halteres e eu, garoto, ficava ali, não podia pegar os halteres, pegava os discos, começava a treinar e notaram que eu estava crescendo. Isso 9, 10, 11 anos de idade. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, minha irmã morreu de leucemia. Aí os médicos disseram, olha, quem nasceu depois dela também pode estar com esse problema. Minha família me mandou para o médico, fiz exame de sangue, eu estava com anemia profunda, compreendeu? Nessas alturas eu me mudei do Pina para o Cordeiro, aí perdi o contato com os pesos lá do Cordeiro, do Pina, compreendeu? Foi quando eu estudava no Salesiano e um amigo meu me vendeu uma equipe de pesos importado, o pai dele era marítimo, e eu levei e deixei lá na garagem lá de casa. Chegou o inverno, não tinha banho quente na época, eu começava a aquecer, a treinar. E mamãe, meu filho, você é doente, você não pode. Começou a aumentar meu apetite, começou a aumentar a minha fome, a minha saúde, fizeram um check-up, normalizou tudo. Aí eu montei minha academia com 14 anos de idade, era ginásio Hércules do Cordeiro. E de lá para cá você não parou mais? Não parei mais. Nós temos 2 fotos, nós vamos liberar essas imagens, eu gostaria que você comentasse sobre essas fotos. Pois não, pois não. Vamos às 2 fotos. Isso Essa aí foto. foi no Chacrinha, né? Eu participei do programa do Chacrinha em 2 oportunidades. O Chacrinha pernambucano me fez muitos elogios, me elogiou bastante e eu recebi cartas do Brasil inteiro, essa é a minha participação no programa do Chacrinha. Inclusive, eu fui o único campeão brasileiro de musculação a participar, Flávio Cavalcante, Raul Gil, Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas e atualmente do Fantástico. Quem hoje quiser me ver no Fantástico, baixa aí no Google e botar Carmelo de Castro, Mr. Brasil, que vai me ver no Fantástico. Aí, fui no Clube dos Artistas. Essa aí me marcou muito a minha vida, Era o né? Ayrton Rodrigues. O Ayrton Rodrigues, justamente. Lolita Rodrigues. Porque eu fui, a TV Tupi daqui, me manda para a TV Tupi de São Paulo, com toda a despesa paga, avião, tudo, etc. E o Ayrton abria a revista Fatos e Fotos e me anunciava como atração máxima do programa, eu com a Miss Brasil, que era a Laura Angélica, a baiana, né? Nesse exato momento, professor Edilson, que eu terminei de fazer a minha sequência de poses, ele foi e falou, Carmelo, na minha concepção, quem pratica esse esporte não tem cultura, não tem sensibilidade, são as pessoas ocas e vazias. Aí eu falei, Ayrton, lá em Recife, em minha academia, eu tenho alunos médicos, engenheiros, jornalistas, universitários, oficiais das Forças Armadas, pessoas altamente esclarecidas. E eu aqui mostrei meu corpo, me permita agora mostrar a minha alma. E declamei o poema do meu pai, chamado Conselho de Pai. E comecei. Meu filho, guarda contigo estes fracos versos incolores, escritos por um homem moço, muito moço na idade, porém velho e muito velho na realidade. Guarda-os e nas horas de prazer, de perigo, de descanso em tua vida, ou mesmo em momento de atroz dores. Lê e medita-os com atenção. A gente deve sempre, meu filho, consultar o oráculo pensamento depois de ouvir o mestre coração. Este ouvido e aquele consultado, o primeiro calmamente te dirá que o tempo, amigo certo, fiel, morigerado, tudo com o tempo destruirá. O segundo te ensinará consciente, ele que é bom, que é perfeito e que é leal, a ser justo e evitar o mal, e a vencer neste mundo paciente. Escuta atento tudo o que te digo, não deves perder nunca uma ocasião, adquirir em qualquer tempo um amigo, quer seja ele pequeno, grande ou não. Porém, se acaso algum dia o teu fatal destino, o inimigo te ofertar, para trazer tua alma em desatino,
Não penses nunca, ó filho, em te vingar. Não negocies com teu melhor amigo. Com teu amigo, não queiras jogar. Dele terás o mais cruel castigo, se com ele tiveres de morar. Não te envaideças, meu filho. A vaidade é como a chama da vela, é o sol no poente, tem luz, tem brilho, mas, na realidade, aos poucos vai morrendo lentamente. Respeita os velhos, meu filho. Um velhinho é um misto de mágoa e recordação. O seu cabelo todo já branquinho, fio por fio, encerra uma lição. Não censures a ninguém por um mal feito que haja nesta vida praticado, porque este mundo é mau, todo imperfeito, e não há nele que não tem errado. Guarda contigo teu menor segredo, todo segredo seus perigos tem. Se o revelares hoje, ou tarde ou cedo, hás de sofrer o seu fatal desdém. Meu filho, preste bem atenção. Se você colocar em sua mente que a gratidão é a memória do coração, você será feliz certamente. Abraça firme uma religião, qualquer religião, seja qual for, branqueia a alma, limpa o coração e ensina a olhar os outros com amor. Israel de Castro, poeta e meu saudoso pai. Parabéns pelo poema e também pela interpretação. Aí ele chamou os comerciais, disse: quer matar o velho, Carmelo? Agora, o gratificante disso tudo é que Marco Maciel era presidente da Câmara dos Deputados. E Marco Maciel, padrinho do casamento do meu irmão, colega de turma na faculdade do meu irmão. E eu viajando de Brasília para Recife, quando eu entrei no avião, estava Marco Maciel. Disse: Carmelo, muito obrigado. Eu: de que, excelência? Ele disse: o presidente Figueiredo escutou o seu poema e veio me dar os parabéns por você ser meu conterrâneo. Eu falei: conterrâneo e amigo. Foi mais gratificante ainda. Então quer dizer que você tomou conta do programa e porque reverteu esse quadro. Foi uma falta de ética da parte dele. Mas sabe o que é isso, professor? Era que na época era um conceito que tinha dos fisicultores. Pois é, e a gente sabe que os fisicultores, eles são inteligentes. Nem sana in corpore sano. Não é somente o corpo, tem a mente também. E você deu uma demonstração aqui clara de história, de memória do fisiculturismo em Pernambuco, da sensibilidade poética que você tem e como intérprete, aí, como ator. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos fazer uma visita à sua academia lá no Cordeiro. Será um prazer. E com certeza, vida longa aí para Carmelo de Castro, tá o fisiculturismo bom, eu no pretendo estado de Pernambuco. malhar até os 100 anos, passados os 100 anos eu continuo malhando ainda, com a graça de Deus. Tá ok, Carmelo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E você que nos concedeu essa audiência, até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.